Se você está implementando o provimento, existe um ponto que vai determinar se o seu cartório está realmente em conformidade ou não. E esse ponto é a governança. Antes de falar de tecnologia, sistemas ou segurança avançada, é necessário entender que o provimento exige uma estrutura formal de organização, controle e responsabilidade dentro da serventia. A governança, nesse contexto, não é um conceito abstrato. Ela representa a forma como o cartório define regras, estabelece responsabilidades e garante que os processos relacionados à informação sejam controlados e auditáveis. Do ponto de vista jurídico, isso é ainda mais relevante. Os cartórios exercem uma função pública delegada, com fé pública, e são responsáveis por garantir a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos praticados. Isso significa que qualquer falha na gestão da informação pode comprometer diretamente a validade jurídica desses atos. Por isso, o provimento exige a formalização de uma política de segurança da informação, conhecida como PSI. A PSI é o documento central da governança de segurança. Ela não é apenas um texto formal, ela é o instrumento que organiza como a informação deve ser tratada dentro do cartório. Uma política bem estruturada deve definir, de forma clara, quais são os objetivos da segurança da informação, quais sistemas e processos estão abrangidos, e quais são os princípios que orientam essa proteção. Entre esses princípios estão a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade e a rastreabilidade. Além disso, a PSI precisa estabelecer papéis e responsabilidades. Isso inclui o delegatário, os responsáveis técnicos e todos os usuários que interagem com os sistemas do cartório. Cada um deve saber exatamente quais são suas obrigações e limites de atuação. Outro ponto essencial é o controle de acesso. A política deve garantir que cada usuário possua credenciais individualizadas, com permissões compatíveis com sua função, evitando acessos indevidos ou compartilhamento de informações sensíveis. A PSI também deve tratar da proteção de dados, incluindo regras para armazenamento, transmissão e backup das informações. Isso se conecta diretamente com a continuidade do serviço, exigindo integração com o plano de continuidade de negócios e o plano de recuperação de desastres. Além disso, é necessário prever mecanismos de gestão de incidentes, ou seja, o cartório deve estar preparado para identificar, responder e registrar eventos que possam comprometer a segurança da informação. Outro elemento importante é a auditoria. A política deve prever a geração e manutenção de registros que permitam verificar, posteriormente, tudo o que foi realizado dentro dos sistemas. Mas existe um ponto crítico que precisa ficar claro. A política de segurança da informação não pode ser apenas um documento formal. Ela precisa refletir a realidade operacional do cartório. Ou seja, os controles descritos na política devem estar efetivamente implementados. Caso contrário, não existe conformidade. E isso nos leva ao conceito de dossiê técnico. Toda a implementação da política precisa ser documentada, registrada e evidenciada. Isso inclui versões do documento, registros de aplicação, comprovação de controles e evidências de funcionamento. Sem isso, o cartório não consegue demonstrar conformidade e uma eventual fiscalização. Um dos erros mais comuns é utilizar modelos genéricos de política, que não refletem a estrutura real da serventia. Outro erro frequente é não atualizar a política conforme mudanças na operação, o que gera inconsistência entre o documento e a prática. A governança é a base de toda a estrutura do provimento. Sem uma política bem definida e aplicada, os controles técnicos das etapas seguintes perdem eficácia. Por isso, a implementação correta da PSI não é apenas uma exigência formal. Ela é o ponto de partida para uma conformidade real, sustentável e auditável. No próximo vídeo, nós vamos avançar para a classificação das serventias, que define o nível de exigência e o caminho de implementação que cada cartório deve seguir. Até lá!